Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero, através desse programa especial, onde eu me encontro com os pastores aqui da sede de Guarapuava, como também alguns obreiros e esposas, e nós estamos aqui para fazer um convite para você. Uma dessa poltrona, um lugar desse que se encontra vazio, ele estará reservado para você nesse domingo. Eu quero que você acompanhe agora uma matéria que fala sobre esse dia especial e voltaremos falando mais aqui com os pastores, com alguns obreiros e também falando com você, mostrando para você que sim, para o seu caso tem jeito e Deus está à sua espera. A maior prova disso é esse programa especial direto aqui da nossa Catedral de Guarapuava. Um resgate só é acionado quando alguém percebe a emergência e entende que abandonar não é opção. E para Deus, uma pessoa nunca será apenas mais uma no meio da multidão. Ao olhar para sua vida agora, você reconhece seu estado de emergência. E talvez tudo o que você precisa é ser resgatado de uma vida triste e sem paz. Resgatado desse vazio que ninguém vê. A sua alma sente saudade da paz que um dia teve. E este resgate chega a você. Neste domingo, 31 de maio, o Domingo do Resgate. Um dia marcado pelo seu reencontro com Deus, às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal, onde uma vida nova espera por você. Encontre outros endereços: universal.org/localizar. Eu quero nesse momento que você acompanhe a história dessa pessoa que estava afastada, longe dos caminhos de Deus, mas ela voltou. Pastor Antônio, quantas são as pessoas que nesse momento também se encontram afastadas? Quantas são as pessoas que nesse momento se encontram tristes, amarguradas e precisam voltar? Eis aqui esse convite para ela. O mal, claro, ele vai sempre trabalhar mostrando para a pessoa que se ela voltar, vão ficar olhando para ela. Se ela voltar, irão criticá-la, irão condená-la. Pelo contrário, Deus está de braços abertos à espera dessa pessoa. Pastor Edilson, diversas vezes ela já acompanhou nesse programa esse convite, direcionado para ela que se encontra distante. Eu quero falar com você, amigo, amiga, que se encontra distante da presença de Deus. Esse lugar estará preparado para quando você entrar, ser bem acolhido, receber de Deus a força suficiente para que você saia desse estado que você se encontra de frio, de fraco espiritualmente. Eu tenho certeza que você colocando os seus pés aqui, Deus vai te dar força suficiente para que você possa voltar e permanecer com Ele. Vamos então ao testemunho dessa pessoa que voltou e daqui a pouco mostraremos mais resultados de pessoas que foram abençoadas. Após esse testemunho, saiba como chegar até a nossa Catedral de Guarapuava. Meu nome é Ruth Fernandes, eu tenho 62 anos de idade e eu sou psicóloga e sou coach e mentora de carreira. Eu fui trabalhar desde muito cedo, né? Eu tinha 12 para 13 anos de idade, sempre fui estudiosa, sempre trabalhei muito e trabalhei numa empresa multinacional que me transferiu para o Rio de Janeiro. E em seguida conheci meu marido. No primeiro, segundo mês que nós estávamos juntos, eu engravidei e nasceu a minha filha Ana Luísa. E nesse momento eu cumpri a minha licença maternidade, eu amava a empresa que eu trabalhava, que era de São Paulo, e no último dia da minha licença maternidade, eu fui demitida.
E ninguém espera ser demitida no último dia da licença maternidade. Eu voltei desse processo de demissão, eu chorava assim compulsivamente. Eu me senti rejeitada, eu me senti desvalorizada, porque eu dava o meu sangue pela empresa, né? E eu não achei que merecia aquilo. Fiquei com ódio do meu gestor. A minha mãe falava muito sobre Jesus para mim. Ela ligava, ela morava comigo no Rio de Janeiro. E eu de ouvir família, amigos, né? Eu já tinha feito faculdade de psicologia e todo mundo criticava a Igreja Universal. Aliás, as pessoas criticam a Igreja Universal sem conhecer. Então ela ligava todos os dias no programa da Universal. Todos os dias. Não era assim, ela ligava segunda-feira porque eu estava demitida e ia buscar prosperidade, ou na quarta. Ela ligava, a mamãe assistia o programa todos os dias, de segunda a segunda. E eu, uma ignorante na minha fé, né? E burrinha, ouvindo comentários da igreja, de pastores, eu entrei nessa mesma vibe aí. E também achava que o Bispo Macedo era ladrão, que os pastores todos eram ladrão, que iam tirar o dinheiro que eu tinha, o pouco que eu tinha. E eu batia na televisão. Era uma coisa feia o que eu fiz, né? A mamãe passava e eu desliga essa porcaria de televisão e de programa. Era isso que eu falava. Acordei um domingo muito deprimida, triste com meu marido, muito deprimida. E acordei na minha arrogância, eu, bem arrogante, virei para minha mãe e disse assim, onde é a sua igreja aí? Me fala onde que é, mãe, a sua igreja. Ela disse, filha, aqui eu descobri no Rio que tem no Largo do Machado uma. E aí eu fui nessa igreja, num domingo, eu vi uma coisa nas pessoas que estavam lá. Eu vi uma alegria tão profunda. Eu vi pessoas tão felizes que só hoje eu consigo entender porque é a felicidade que eu tenho. Eu fui para casa, não falei com ninguém e a minha mãe disse, por que você não vai numa segunda-feira? E eu acabei ouvindo a minha mãe de novo e fui numa segunda-feira, sozinha, mas não falei para ninguém. Era o bispo Marcelo Pires fazendo uma reunião e aí ele começa a falar da nossa convicção com Deus, que a gente que estava precisando, que estava mal, que estava num fundo de poço sobre trabalho, sobre carreira, que pegasse um pedaço de papel ali que ele ia colocar e que a gente fizesse um pedido para Deus. O que a gente queria. E lá eu escrevi, Senhor, eu quero ser uma consultora de RH muito valorizada e reconhecida no meu mercado. Ninguém sabe quem eu sou, mas eu peço isso para o Senhor. Que o Senhor me toque, que me faça ser uma pessoa de RH muito reconhecida e valorizada e que por essa fase que eu estou passando agora. E pus esse envelope no altar. E Deus foi abrindo um caminho. Eu consegui um primeiro trabalho lá no Rio, logo em seguida. Eu comecei a entender que para ter uma vida com Deus, eu precisava entregar a minha vida inteira para Ele, né? Quando conheci o Senhor Jesus, me preencheu, veio um preenchimento dentro de mim e uma alegria, que é uma alegria profunda. Mesmo diante dos problemas, porque as pessoas pensam, né? Não vou ter mais problema. Não é nada disso. A vida da gente é uma luta diária. A minha, como empresária, é uma luta diária de percalços, de tudo. Mas eu durmo tão em paz, eu sou uma pessoa tão feliz, eu sou uma pessoa tão preenchida pelo Espírito Santo. E quando eu me lembro o dia que eu recebi o Espírito Santo na igreja de Botafogo, na quarta-feira, entrou em mim uma
paz, entrou em mim uma alegria. Eu só queria louvar, eu só queria agradecer. Eu me lembro que o pastor chamou lá na frente e eu me lembro que eu ajoelhei. No meio daquela multidão eu ajoelhei e agradeci a Deus, o Espírito Santo, e que Ele habitasse em mim para sempre. E que Ele fosse comigo. E que eu fosse uma dependente dEle, que é o que eu sou hoje. Eu sou dependente exclusivamente do Senhor Jesus. Diante de tudo que já me aconteceu, eu não tenho ansiedade, eu não tenho medo, né, da minha velhice, porque a minha velhice está melhor do que a minha juventude. É importante dizer isso. É isso que o Senhor Jesus faz. Então eu já pedi inúmeras vezes e vou pedir o resto da minha vida perdão por tanto julgamento errado que eu fiz à Igreja Universal. O Espírito Santo é o ar que eu respiro, o Espírito Santo é a sabedoria que eu tenho, o Espírito Santo é a inteligência que me reveste todo dia, o Espírito Santo é o meu tudo, é o ar que eu respiro, é a alegria infinita que vem de dentro. Essa pessoa que nos acompanha agora através dessa programação, ela tem que mostrar a fé dela. A nossa catedral está aqui o dia inteiro aberta e aí hoje nós temos essa reunião da prosperidade com Deus e todos os dias as demais reuniões. A nossa catedral está aqui, conforme mostrado, na Rua Padre Chagas. E eu queria que o câmera viesse aqui juntamente, pastor, para mostrar o amplo estacionamento que a gente tem aqui na nossa Catedral da Fé, aqui de Guarapuava. Está aqui a Rua Padre Chagas, ali na frente é o terminal central aqui de Guarapuava, e aqui está o nosso estacionamento, amplo estacionamento, que essa pessoa que vem com o seu automóvel, ela pode estacionar aqui. Também tem a escola bíblica infantil para as crianças. Então, tudo aqui propício para que essa pessoa venha buscar a mudança de vida dela. A mudança de vida da senhora do Senhor está aqui, meu amigo, minha amiga. Nós não estamos propondo uma mudança de religião. Nós não estamos falando para a senhora o senhor trocar de religião, não. Nós estamos propondo uma mudança de vida. E se a senhora, o senhor quer mudar a sua vida, ainda hoje, na última reunião do dia 7h30 da noite, ou na próxima segunda-feira, durante o dia todo. Se você está sofrendo nesse momento e você deseja desabafar, entrar em contato, a nossa central de atendimento, Pastor Caio, o que essa pessoa pode fazer para desabafar, para que ela possa encontrar ajuda espiritual? Você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, o número já aparece aí no seu vídeo. Pastor Caio, essa pessoa pode buscar ajuda. Você pode então enviar a sua mensagem para o nosso SOS Espiritual, e assim você irá receber essa direção, uma oração e uma orientação. Para você que está aí agora depressiva, angustiada, você que tem sofrido com insônia e você já tentou de outras formas vencer essas situações e você não conseguiu. Então está aí o primeiro passo para você receber essa ajuda espiritual. Envie agora a sua mensagem, seja ela de texto ou de áudio, para o nosso SOS Espiritual. Nós vamos agora mais uma pessoa que voltou para os braços de Deus. E este lugar aqui, ó, você pode ver aqui nosso santuário. Nós estamos aqui realizando o programa especial do resgate aqui do nosso santuário. Nós vamos ao intervalo que fala desse domingo e também mais o testemunho de uma pessoa que voltou. Um resgate só é acionado quando alguém percebe a emergência e entende que abandonar não é opção. E para Deus, uma pessoa nunca será apenas mais uma no meio da multidão. Ao olhar para a sua vida agora, você reconhece seu estado de emergência. E talvez tudo o que você precisa é ser resgatado de uma vida triste e sem paz. Resgatado desse vazio que ninguém vê.
A sua alma sente saudade da paz que um dia teve. E este resgate chega a você. Neste domingo, 31 de maio, o Domingo do Resgate. Um dia marcado pelo seu reencontro com Deus, às 7, 9h30 e 18h. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal, onde uma vida nova espera por você. Encontre outros endereços: universal.org/localizar. Era tanto sofrimento na minha vida que a solução veio de onde eu menos esperava. A depressão começou na minha vida, na minha juventude. As pessoas me viam diferente, a família me desprezava e aquilo foi entrando na minha cabeça. Aí eu comecei a me sentir já vazia, aonde eu não conseguia, às vezes, nem dormir. Então, eu trabalhava e, em vez de vir para casa, eu ia para as noitadas, né? E ficava lá com os meus amigos, dava risada, ficava a noite inteira na rua, não tinha hora para chegar, bebia, ficava com um, ficava com o outro. Na hora, o vazio preenchia. Mas quando chegava o momento de eu ir e voltar para casa, aí começava tudo de novo. Era muita dor, mas dor na alma, dentro de mim. Os problemas que eu passava lá fora, às vezes, passava pela minha cabeça que era culpa dos outros, das outras pessoas, da minha mãe, dos meus amigos, lá de casa, de todo mundo. Mas nunca era minha culpa. E foi se agravando, piorando a situação, aonde eu comecei a me envolver com uma pessoa. No começo ela me dava de tudo, me levava para passear, para jantar fora, em vários lugares. E eu comecei a me apegar a ela. Aí aquele vazio eu achei que tinha saído. E não. Aonde foi que eu descobri que a pessoa era casada. Estava me enganando, me iludindo. E aí eu comecei a passar por uma situação muito difícil, porque começou a me machucar, né? Eu sentia aqui dentro que eu estava sendo atraída, sendo que eu era a amante. Aí eu fiquei desempregada, fiquei sem a pessoa que eu queria do meu lado. E foi então que eu me vi no fundo do poço. E foi onde uma madrugada eu, sentada lá no sofá da sala, e eu comecei a chorar e eu falava: meu Deus, por que o Senhor está fazendo tudo isso comigo? O que o Senhor quer de mim? Porque eu não aguento mais esse vazio dentro de mim. Eu ia nas missas, tomava a hóstia, tudo direitinho, ia de quarta-feira, rezava o terço. Até em cartomante eu cheguei aí, eu me benzia para tirar aquele peso que estava dentro de mim e, ao mesmo tempo, aquele vazio que eu sentia para sair também. E nada resolvia, nada resolvia. Aonde, naquela madrugada que eu chorei tanto, às 3h da manhã, eu cobrei de Deus e culpei Deus, e Deus me fez lembrar de uma benzedeira, a Dona Luísa. Aí foi, no outro dia eu peguei e fui, nem dormi mesmo. Eu acordei, esperei dar umas 10h da manhã para ir na casa da pessoa, né? Aí eu fui onde eu cheguei lá na casa da Dona Luísa. Aí eu falei: Dona Luísa, tudo bom com a senhora? Eu queria saber se a senhora podia me benzer, que eu estou muito ruim, muito mal, muito pesada. E ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: presta atenção, Simone, eu não faço mais isso.
Hoje eu busco ajuda na Igreja Universal do Reino de Deus. Você conhece lá? Você já foi lá? Eu falei, não, dona Luísa, eu nunca ouvi falar nessa igreja. Aí ela falou, então, eu não faço mais isso, mas eu posso fazer uma oração por você. E te convido para você ir lá comigo. Ela disse que quando eu colocasse a planta dos meus pés na Igreja Universal, Deus ia transformar a minha vida. E o interessante é que eu notei na dona Luísa, logo que ela abriu a porta, eu vi algo diferente nela, no semblante dela. E aquela oração me deu força para chegar até a igreja. E o interessante é que naquele primeiro dia que eu coloquei a planta dos meus pés ali, eu já senti uma diferença na minha vida. O peso saiu no mesmo dia. Eu gostei, fiquei feliz aquele dia, consegui dormir quando eu cheguei em casa. A minha vida começou a mudar. Aí eu vi esperança. E foi nas reuniões que eu descobri que Deus nunca tinha se esquecido de mim. Que eu nunca fui rejeitada por Ele, que eu rejeitava Ele. Aí Deus foi me livrando de tudo que eu estava passando, da depressão, do sofrimento, do vazio. E eu fui querendo mais, cada vez mais conhecer mais desse Deus tão grande. Com o passar do tempo, eu ouvia as pessoas da igreja falar do Espírito Santo. Aí eu me batizei nas águas e foi numa quarta-feira onde teve a busca do Espírito Santo que eu tanto desejava, buscava de todo o meu coração. E Deus foi falando comigo naquele momento, o pastor buscando, todo mundo buscando. E eu falei, meu Deus, eu quero o teu Espírito, revela a tua face para mim. Foi quando Deus desceu o Espírito dele e eu recebi aquela paz, uma alegria muito grande que não tem nem como explicar. E eu comecei a ter a força de Deus dentro de mim, não só do lado de fora, Ele me ajudando, me abençoando, abrindo meus caminhos, me dando as bênçãos sem medidas. Não, eu tinha o abençoador dentro de mim. Até hoje, eu vivo e sobrevivo com Ele. Em qualquer situação que eu passo, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, Deus ele está ali comigo, do meu lado. E hoje não falta nada, nada. Deus me deu uma família no decorrer dos anos, meu esposo, 3 filhas. A gente comprou um apartamento do lado da catedral onde a gente frequenta. A gente tem o nosso automóvel, não é nada nosso, né? A gente sabe que é tudo emprestado, porque a gente não vai levar nada daqui. A gente só vai levar a nossa alma. Quem diria que a dona Luísa Benzedeira ia me apresentar um Deus tão grande que eu conheci aqui na Igreja Universal e transformou a minha vida. Aqui estão alguns que integram a equipe da sede de Guarapuava. Todos eles também estarão aqui com os seus convidados e alguns que não puderam estar aqui hoje, mas estarão também nesse domingo. Quando você chegar, pode se dirigir a um desse obreiro, pode se dirigir a um de nós pastores. Nós estamos nessa sexta-feira fazendo um convite. Use a sua rede social, use o seu Instagram, use o seu WhatsApp, essa ferramenta tão poderosa que você tem aí nas mãos para poder convidar uma pessoa que está precisando de ajuda. O próprio Senhor Jesus disse, nesse versículo que você vai acompanhar agora em tela cheia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos, eles não precisam de médico. Olha para mim, por favor. Graças a Deus, você que está bem, você pode se tornar também um resgatador. Você também pode se tornar alguém que vai em busca dessa pessoa que está perdida. Não importa a sua religião, não importa se você é católico, é evangélico, você que um dia esteve aqui na Universal e você que vai estar voltando nesse domingo, ou participando dessa reunião que vai acontecer, em especial às 9 horas da manhã. Eu quero dizer para você
que o Pentecostes, ele continua. Tivemos nesse domingo que passou, você vai acompanhar agora imagens, olha aí as imagens, essa reunião maravilhosa, a ministração do Bispo Macedo direto do cenáculo do Espírito Santo, que reunião maravilhosa. Eu creio que pessoas do mundo inteiro que participaram dessa transmissão foram abençoadas por meio dessa fé. E não será diferente nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã. Vamos então nos preparar para o nosso momento da oração. Chegou no final do nosso programa e todos juntos aqui, em uma só fé, estaremos orando em seu favor e convidando agora o pastor Alexandre Amaro para aí do nosso estúdio realizar uma oração por todos. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Graças a Deus! E nós temos aqui um recado para você. A nossa catedral está localizada aqui na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Nós, pastores, nós, obreiros, temos um recado para você e convidamos você para voltar. Vamos lá, pessoal? Venham! Forte abraço e até o nosso próximo programa, desse mesmo horário e nessa mesma emissora. Até lá! E nesse domingo em especial vamos estar de mãos dadas orando por todas as famílias ucranianas. O local escolhido foi esse, Avenida São João, 1920, na Universal de Prudentópolis. Esse evento será para você ucraniano e descendentes de ucranianos. Acontecerá às 4 horas da tarde, em especial, onde estaremos realizando uma oração toda especial por você e pela sua família. Моя молитва не